Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. Eu sou Eliane e no vídeo de hoje eu vou pintar rosas. A queridinha de muitas pessoas que pintam principalmente tecido. Você já pinta rosas? Você gosta de pintar rosas? Então fique atento porque depois da leitura eu já vou para o passo a passo. E a leitura de hoje está no Salmo 66 e é o versículo 2. Deus tenha piedade de nós e nos abençoe, fazendo a sua face brilhar sobre nós. Eu vou pintar as rosas aqui nessa toalha de rosto. Eu já transferi o risco, olha, fiz a montagem desse risco e transferi para a toalha com o auxílio do carbono. Se você não souber como faz essa transferência, dê uma olhadinha no nosso card que eu já ensinei como fazer a transferência com carbono. Eu vou iniciar pintando o fundo desse arranjo de flores. E para isso eu já coloquei na bandeja as cores que eu vou usar, que será o clareador, o verde kiwi, o violeta e o siena natural. Eu pego um pouquinho do clareador e vou misturando com um pouquinho da cor que eu vou querer para cada parte e para ficar uma coisa bem suave, leve, para depois do arranjo pronto eu vir reforçando os locais que eu quero que fique um pouco mais forte. Esse verde eu vou sombreando em volta dessas folhas. Onde eu pretendo fazer os meus ótis, eu vou colocar já a mistura do clareador com violeta. E o restante, embaixo da rosa, eu vou usar o clareador com siena natural. E para a parte de cima, você vai observar que eu coloco quase que só o clareador. O pincel está só um pouquinho sujo com o siena natural. Porque em cima ele é o local que vai ter mais iluminação, então ele não vai ficar tão escuro. Para baixo nós colocamos um pouco mais escuro. Eu vou colocar mais uns pontos com violeta, mas depois da rosa pronta é que eu vou definir onde mais eu vou querer colocar. Com o fundo já definido, agora eu vou pintar as folhas, porque elas estão por baixo da rosa. E para essas folhas eu vou usar a tinta verde kiwi, mais pura. Eu não vou usar clareador agora. E eu vou começar por essa folha que está por baixo. Eu não comentei, eu estou usando o pincel 15110 da Tigre. Eu fiz todo o fundo usando esse pincel, mas ele está um pincel num tamanho muito grande para eu fazer essas folhas. Eu vou trocar esse pincel e eu vou pegar um menor. Eu vou pegar o 151-4. Com esse pincel e a cor sépia, eu faço um traço no meio da folha e venho agora espalhando do centro para fora, fazendo o movimento da folha. Olha como que fica. E agora eu vou pego um pouquinho de tinta e venho de fora para dentro, vindo de encontro para essa parte escura que eu fiz, para esse centro da folha. Dou uma limpezinha no pincel, eu não vou lavar o pincel. E com esse mesmo pincel eu vou preencher a próxima folha e vou fazer da mesma forma. Dou uma limpezinha no pincel e venho com o verde soft. Olha como que eu faço. Eu aperto o pincel, olha, e abasteço o pincel de um lado e o outro lado eu deixo sem tinta. Esse lado que está com tinta é o lado que vai ficar para cima. Eu faço um traço ao lado de onde eu fiz o traço com sépia e venho com o verde soft de dentro para fora no local onde eu fiz com sépia de fora para dentro. E de fora para dentro onde eu fiz com sépia de dentro para fora, dando claridade para as folhas. Assim eu vou fazer
todas as folhas. E depois que ela secar, que o trabalho estiver todo pronto, eu posso vir retocando os lugares que eu achar necessário. Eu percebi que a posição que eu fiz a filmagem não deu para você acompanhar direitinho como eu fiz essa folha. Então eu vou fazer essa aqui de uma forma isolada para que você possa entender o que eu fiz. Eu cobri toda a folha com o verde kiwi e depois eu vim com sépia, mas olha como eu fiz com sépia. Fiz um traço no centro da folha, observa que eu não cheguei até o final e vim de dentro para fora puxando a tinta que eu passei. Olha, agora eu venho como um contorno na parte de fora do outro lado e venho puxando de fora para dentro. E observe que a pincelada não é reta, ela é acompanhando o formato da folha. Eu não posso simplesmente puxar, olha, assim, puxando reto. Eu tenho que ir fazendo curva para acompanhar a folha. Se eu quiser ela mais escura, eu posso colocar mais um pouco de tinta sépia, ver escurecer. E se você quiser fazer essa folha também de outra cor, também pode fazer, acompanhando o tom mais escuro para fazer essas nervuras. Agora eu limpo o pincel, pego um pouquinho da tinta verde soft e olha só, aquele esquema que eu já falei, tinta para um lado, o lado que estava tinta, ó, eu dei um traço ao lado do sépia e vou puxar para fora. E da mesma forma eu vou fazer do outro lado. Vou pegar um pouquinho do verde soft e vou colocar como que contornando o outro lado. Olha só a berola da tinta, que está aqui, a parte de dentro, olha, tá sem tinta. A parte com tinta tá para fora da pintura, olha. E agora eu venho puxando. E assim, depois que estiver tudo pronto, que estiver seco, a gente vê onde a gente quer retocar mais, onde a gente quer escurecer, onde a gente quer clarear. Deu para entender? Para essas folhas menores, eu vou usar o clareador com siena natural. Pego uma pontinha do siena natural, misturo no clareador e passo nessa folha. E depois eu venho com sépia e vou usar a mesma pincelada que eu usei para as folhas maiores. E vou dar a claridade também com verde soft. Agora eu vou para a pintura da rosa, mas eu estou percebendo que entre uma rosa e outra tem um espaço vago aqui que eu vou preencher com o clareador e o sépia para ficar bem escuro, para dar a profundidade. Finalmente chegou a vez da rosa e eu vou começar pelo miolo. Eu coloco um pouquinho de amarelo ouro no pincel e venho com o movimento circular, subindo com esse amarelo e deixando ele mais enfraquecido aqui para cima. Embaixo ele fica mais forte. Agora eu pego uma pontinha só do siena natural e dou pequenas batidinhas aqui embaixo, ó, e puxo um pouquinho para cima. Não vou acompanhar todo o amarelo que eu já coloquei, é só um pouquinho. E agora eu pego um pouquinho do cerâmica e dou pontinhos pequenininhos aqui embaixo, para dar mais profundidade a esse miolo. Limpo o pincel e vou preencher todo o restante da rosa com a tinta para tecido amarelo pele. E você deve estar observando que eu já estou usando aqui agora o pincel 15110. E eu venho preenchendo. Eu começo por cima e vou indo de encontro ao amarelo que eu já havia feito do fundo para o miolo. E venho fazendo como que contorno e jogando para dentro, tá vendo? Olha, eu venho passando em volta das pétalas da rosa e vindo puxando para dentro, olha. Eu vou colocar no pincel agora um pouquinho da tinta rosa antigo e vou vir passar nessa marca que tem embaixo aqui. Quando a gente faz o risco, tem uma marca em volta aqui. Eu vou passar essa tinta no
que eu chamo de cálice da rosa. Eu venho espalhando essa tinta de um lado para o outro para formar esse cálice. E veja bem se não forma um cálice, gente. Agora eu vou pegar a tinta, como eu peguei, que eu te mostrei que eu peguei para fazer a folha, eu vou pegar a tinta e vou vir passando na parte das pétalas, na parte de baixo das pétalas, olha. Por enquanto eu vou só fazer a marca para você ver, olha. E agora eu venho espalhando essa tinta de dentro da beiradinha do cálice para fora, mas deixando a parte de baixo mais clara para que dê esse volume das pétalas. Aqui nós estamos fazendo quase que só o esqueleto para depois a gente vir puxando as pétalas. Acompanhando o risco, olha, ele tem uma curva aqui e outra do outro lado para formar a pétala central. Se você for acompanhando o risco, dá para você ir fazendo essas sombras todas e você consegue fazer a rosa. E nessa parte de cima também eu dou algumas pinceladas, principalmente no que está mais próximo do miolo, são pinceladas em formatos de vírgula. O esqueleto da rosa está pronto, então agora eu vou fazer os cortes. Eu vou usar esse pincel 151-4 e a cor palha. E eu venho contornando e espalhando. Não pode pôr demais, gente. Se colocar demais, vai ficar um troço branco demais. Aí esse corte a gente pode fazer com a cor mais clara. Pode ser com o branco, com outro tom de rosa mais claro. Eu escolhi fazer com palha. E é o mesmo esquema de carregar o pincel, deixando um lado com tinta, o outro lado sem a tinta. E vir fazendo vírgulas para um lado e para o outro. Essa parte de cima está pronta. Agora eu vou vir com pinceladas curtinhas, tipo vírgulas bem curtinhas, aqui bem próximo do miolo para fechar essa parte aqui de cima. E já venho dando continuidade fazendo as pétalas de fora. Para cada pétala eu vou vir, olha, contornando e espalhando para dentro. Gente, pouca tinta. É melhor depois que tiver tudo pronto, vir retocando, colocando mais tinta, mas não exagerar. Olha, venho com o pincel naquele mesmo esquema que eu já expliquei, põe tinta para um lado, deixa o outro lado sem tinta, vem depois espalhando. E assim eu vou fazer com todas as pétalas em volta da rosa. Agora eu vou fazer essa pétala do centro da rosa, olha, faço uma vírgula grande para um lado e faço uma vírgula grande também para o outro lado. E depois eu vou vir fechando a lateral dela com mais alguma vírgula para completar. Com o restinho de tinta que está no pincel, eu vou dar uma clareada aqui nessa parte central dessa pétala, para dar um pouco de volume para essa pétala. Eu vou vir agora fazer uma curvinha aqui para criar uma nova pétala aqui, olha. Eu costumo dizer que é como se fosse uma gaivota de cabeça para baixo. Vou fazer uma outra aqui desse outro lado e depois que eu faço, gente, eu puxo um pouquinho da tinta para baixo, faço um pequeno sombreado. Mas na posição, imagina uma pétala saindo daqui. Você puxa a pincelada na posição que você está imaginando aquela pétala saindo. Agora eu vou reforçando os lugares que eu acho que precisa. E vou pintar a outra rosa da mesma forma que eu fiz essa. Agora eu vou fazer as florzinhas. E para essa florzinha, eu vou reforçar um pouquinho mais desse violeta, escurecer ele mais um pouquinho e deixar umedecido. Para eu vir com o pincel ainda sujo de violeta e um pouco de branco, formando as florzinhas.
E essas florzinhas é muito simples de fazer. Olha, você vem, encosta, aperta e faz 1, 2, 3, 4, 5 pétalas e vai fazendo várias florzinhas dessa mesma forma. E depois, quando chegar mais na ponta, onde já está mais apagada a tinta, você começa a dar batidinha só para fazer de conta que aquelas florzinhas estão escondidas lá para trás. Eu vou fazer nos lugares que marquei da mesma forma que eu fiz embaixo, mas eu vou criar mais alguns outros, gente. Eu estou sentindo necessidade de encher mais esse trabalho. Depois do trabalho pronto, é bom a gente vir olhando, observando e escurecendo os lugares que a gente sente que precisa escurecer, clareando onde a gente sente que precisa clarear, dando os retoques finais. Observe que debaixo da rosa eu fiz um sombreado um pouquinho mais forte usando um pouquinho de sépia. Com o pincel 308-0 e o sépia eu estou fazendo uns tracinhos pequenininhos aqui para representar o pistilo das rosas. E ainda com o sépia e o mesmo pincel eu vou puxar agora os galhos dessa folha e uns galinhos perto dessas florzinhas que eu fiz. Eu vou complementar aqui esse arranjo de rosas com os galhos maiores. E eu estou usando o pincel 433-6 e o sépia. Com o pincel 0 e o amarelo ouro, eu vou colocar umas pintinhas dentro de cada florzinha que eu fiz. Depois eu venho com a pontinha de sépia colocando ao lado de cada miolinho, só para realçar mais esse miolo. Misturei agora um pouquinho de branco no amarelo ouro, fazer um tom de amarelo um pouco mais claro, para vir completar o pistilo da rosa. Se você tem vontade de fazer aula presencial só para pintar rosas, entre em contato conosco. O nosso contato está aí embaixo na descrição do vídeo. Deu para você acompanhar? A rosa também é um desafio para você? Tenho uma boa notícia para você. Existem outras formas de pintar rosa. E se você quiser que eu faça um vídeo mostrando uma outra maneira de pintar rosa, deixa aí embaixo nos comentários para que eu possa preparar esse vídeo. Espero que você tenha gostado e se você gostou, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Eu agradeço a sua companhia e aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!